Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal mais um programa Opinião. Quinta-feira, 3 de março de 2022. Satisfação em poder estar com você mais uma vez, não é? Então, hoje a gente fala de política. Um dos representantes aqui do estado de Mato Grosso, lá no Congresso Nacional, está aqui um dos 11 representantes nossos. O Nelson Ned Previdente, conhecido como Nelson Barbudo, está aqui com a gente, que é o nome de guerra dele, que é o conhecido de todos eles, que foi o nome que o tornou o mais votado deputado no último pleito. E aqui está para falar de questões eleitorais, ele que é bolsonarista de raiz, não é? E vai falar também aqui sobre as coisas do Planalto, as polêmicas e tudo mais. O Nelson Barbudo, deputado que agora está, devido à fusão no União Brasil, mas está com os dois pés praticamente lá no PL. A gente vai falar sobre questões partidárias também. E, enfim, esse é o Opinião que está começando, sempre com ele também aqui, que já fez ali uma pesquisa, né? Tem um calhamaço de anotações que ele faz, sempre para cutucar, não é? E você sabe que se cutucar o Nelson Barbudo, esse aqui, você viu a cara dele, que chapelão aqui, isso aí é coisa, esse cara é brabo, mas enfim. Mas enquanto barbudo por barbudo, o digníssimo Lorenberg também tem uma barba, só não tem um chapéu, né? Mas a gente pode providenciar. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu estava pensando, de verdade, se colocar um chapéu em você, Lorenberg, você vai ficar muito neocista, vai ficar um... colocar um... Então, a você que assiste ao programa Opinião pela internet também, né, brincadeiras à parte, evidentemente, eu brinco com o Lorenberg porque ele sabe que a gente tem liberdade para isso. Muito obrigado pelo carinho da companhia, esteja você assistindo ao programa Opinião em qualquer canto do mundo, não é? Pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Nelson Barbudo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, obrigado por aceitar, não é? Eu até estranhei, rapaz, que dessa vez não foi tão difícil assim convencê-lo. Não é porque ele não gosta de vir aqui, é porque às vezes a agenda não dá. Mas ontem, esses dias, ou anteontem, eu liguei. Nelson, vamos lá na Opinião lá, vamos? Assim. Nelson está bem, está com febre, porque ele falou de bate pronto assim. Não, é porque ele realmente tinha, coincidentemente, tirado um tempinho para folga e a gente descobriu e a gente foi lá e convidou o deputado para vir aqui. Obrigado por estar vindo aqui, que na verdade é um espaço, deputado, falando sério, para prestação de contas, dentre outras coisas. Bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado, professor. Mais uma vez aqui, eu sempre disse e friso, eu gosto de atender o jornalismo profissional. Por isso, quando eu tenho tempo, eu faço questão de estar aqui e em outros veículos de comunicação que respeitem e levam a notícia a sério. Bom, para falar em notícia a sério, eu queria só que você... Eu estou vendo uma revista aí na sua mão, um papel... É uma revista? O que é isso aí? Não, anotações, são anotações. Ah, porque eu vi, eu achei que já era propaganda política, já era propaganda de campanha. Nem pode, senão a Justiça Eleitoral nos caça. Já não tem problema aqui hoje já. Então, ô Nelson, o falar de guerra, rapaz, eu escutei e vi um depoimento da digníssima deputada federal aqui para o Mato Grosso, pelo PT, Rosa Neide, professora Rosa Neide, que eu gosto muito, inclusive, já veio aqui sempre, aliás, já convidei para vir aqui na semana que vem, acho que não pode e tal, mas na outra talvez venha. Mas eu escutei ela falar sobre essa questão lá da guerra entre Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, e culpando o governo federal, né, por estar em cima do muro, que numa situação como essa, não há que se ficar em cima do muro, ou não há que se ficar neutro, pelo que disse a petista. O Itamaraty propriamente já se posicionou, o próprio presidente já se posicionou, eu entendi a mensagem do presidente que não é uma questão de, eu tenho negócios com os dois países, né? Eu tenho interesses nacionais
que com os dois países. Eu não vou entrar nessa, não é que essa, aliás, para usar um termo que eles usaram lá, né? Esta guerra não nos pertence. E aí eu queria um posicionamento seu também sobre isso. O governo federal, enquanto está grande parte do mundo aí clamando, apontando o dedo para a Rússia e tal, e consequentemente clamando pela paz e tal, o governo federal do Brasil não teria que também estar nessa leva aí do paz e amor? Com certeza ele está. Eu duvido que o Bolsonaro esteja neutro dizendo assim, aconteça o que acontecer. Claro que não. Bolsonaro, apesar de ser um militar, ele sabe que a paz na democracia é um dos princípios que deve imperar. Portanto, a neutralidade não significa a pessoa estar desejando que os dois países se acabem. Eu enxergo que o Bolsonaro está correto. Me perdoe a minha colega Rosa Neide, onde ela, na visão dela, e eu respeito, o Brasil tem que se posicionar. Primeiro, nós estamos em outro hemisfério. As condições, se é que essa guerra vai perdurar, na minha opinião, vai ser uma guerra violentíssima, onde a OTAN deve ser o regulador das coisas que vão acontecer lá entre Rússia e Ucrânia. Nós temos a OTAN, professor, é para isso, né? Então eu acho assim, se posicionar de maneira a querer proteger a Ucrânia, ofender a Rússia, como nós e você mesmo disse, a Ucrânia é um grande produtor. As pessoas acham que a Ucrânia é um paizinho sem importância. Se você vê minérios, soja, inclusive, carne. Então, eu acho que a sensatez daquele que não tem nada a ver com isso é a melhor coisa a se fazer. Evidentemente, desejando que o conflito acabe e fazendo de tudo para que a paz reine. Mais ou menos, em briga de marido e mulher, os vizinhos não devem se meter a colher como o Brasil. O Brasil nem vizinho é. Nós estamos muito longe, geopoliticamente falando, dessa guerra. Agora, vai chegar a hora em que o mundo inteiro vai se posicionar e, evidentemente, o Itamaraty e o presidente Bolsonaro também deverá se posicionar. Mas, na minha opinião, Bolsonaro está cauteloso e cautela nessa hora. E caldo de galinha, na minha opinião, não faz mal a ninguém. E tem também o fato de que o Brasil assinou, né, o documento da ONU no dia de ontem, né? Não aprovando, pelo contrário, culpando, não é culpando também, responsabilizando o ataque, ou não aprovando o ataque da Rússia, não é? Esse documento que ontem foi assinado por vários os países, né, a maioria dos países integrantes lá que compõem a ONU. E aí mais um posicionamento do governo do Brasil nesse sentido aí de que não aprova a violência provocada pela guerra. E eu acho que muito corretamente. É o que o Bolsonaro fez. Ele não está dando palpite, mas ele não aprova, como eu acho que qualquer cidadão comum não deveria aprovar um país atacar o outro país. Aliás, só para lembrar, se você me permite, é a velha máxima socialista comunista. A Ucrânia, eu não me lembro o ano, professor, o senhor que é didático, a Ucrânia entregou o seu arsenal nuclear, assinaram um tratado e, como sempre, né, eu considero a Rússia um país com um ditador comunista. Eles desarmaram a Ucrânia e depois, se eu não me engano, de 10 ou 15 anos, eles voltam agora, porque se a Ucrânia não tivesse entregado o seu arsenal nuclear, eu duvido que a Rússia iria invadir. Então, a mesma estratégia gramscista está valendo, só que agora em grande escala, na minha visão. E o Bolsonaro não aprovando a invasão, eu penso que ele está correto também. Odenberg,
favor. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, o nosso programa ganha, nós ganhamos todos com a sua presença e o amigo telespectador já está ganhando. Eu vou sair pouco fora do tema, deputado, para trazer um tema polêmico. Tão polêmico porque é desde 1946 que nós tínhamos a proibição dos jogos de azar. E aí veio um projeto de lei que é de 1991, que é o 442, e nesse projeto legaliza os jogos de azar. E o senhor votou contrário a ele. Né? O senhor votou contrário a ele, e aí vem a minha pergunta. Qual foi a razão, qual foi a motivação que o levou, ou que o levaram, a votar contra os jogos de azar? Bom, para ser bem sincero, como sempre fui, eu vejo o jogo de azar como um vício, como uma coisa ruim para a família. Existem bons jogadores, mas a maioria e os exemplos que nós temos de jogadores, e eu guardo desde criança, quando um pai de família perdeu tudo no jogo, e eu tenho que o jogo de azar não é um bom exemplo para a família, e eu prezo muito pela família. Ah, mas o cassino geraria milhares de empregos e tal. Eu vou responder assim a sua pergunta. Eu não sou adepto e eu votei com o meu coração e com o governo também que me orientou. O nosso governo orientou não. E como eu sempre voto com o governo, então as duas coisas juntaram. Eu particularmente não gosto de jogos de azar e eu acho que isso é motivo de muita destruição familiar, como votei não para a liberação da maconha, das drogas, enfim, foi motivo pessoal e também acompanhando o governo. Beleza. Olha só, eu quero falar aqui da questão partidária neste primeiro bloco ainda, porque aí a gente tem ao longo do resto do programa para dirimir algumas dúvidas ainda. Como eu disse na abertura, o Nelson Barbudo, não é? Foi eleito pelo PSL e tal, e agora com a fusão, nesse instante, ele está, por consequência, no União Brasil. Por pouco tempo, né, Nelson? Porque a ideia é que nos próximos dias eu falo você porque eu tenho costume de falar, mas fica à vontade. vai se filiar ao BL, que é agora o partido do presidente Bolsonaro, é isso? Com certeza, né? A janela abriu dia 2, né, professor? Dia 2. Dia 2 abriu a janela. E eu estou indo para Brasília na segunda-feira de madrugada, no primeiro voo, e eu já tinha acertado, inclusive, com o PSL. Eu já havia falado ao Bivar que eu não ficaria, eles poderiam me tratar como dissidente, porque eu não concordei com muitas coisas que o PSL fez quando da divisão, que vocês todos conhecem, quando ficou uma porcentagem com o Bivar e a nossa turma com o Bolsonaro. Então, eu já conversei com o meu presidente, que hoje é o União Brasil, mas naquele tempo era o PSL, dizendo, vocês não contem comigo, porque com muita clareza eu já estou avisando. Se o presidente sair do PSL, eu sairei. Então, eu sempre fui tido como dissidente, e aí, quando o presidente foi para o PL, eu não poderia ir porque não tinha janela, mas agora a janela abriu e a semana que vem eu estarei e vou na Nacional, lá em Brasília, assinar a minha ficha junto com o presidente Valdemar Costa Neto, com quem já conversei há 30 dias atrás e ele me convidou. Eu quero deixar aqui também claro o convite do senador Wellington. O Wellington me convidou e agora, então, a semana que vem nós iremos concretizar a nossa filiação no PL na Nacional em Brasília. Lindenberg. Deputado, vou pegar carona na resposta que o senhor acabou de nos dar. O Wellington Fagundes, que é uma grande liderança do PL, pelo menos até agora, uma grande liderança do PL no Mato Grosso, fez o convite ao senhor. Se fez o convite ao senhor,
A tendência do senhor apostar numa candidatura à reeleição do senador Wellington Fagundes é muito grande ou ainda não o é? É muito grande. Inclusive, o meu sentimento pessoal corre a boca miúda que o Wellington será candidato a governador. Para mim, eu gosto... inclusive, quando do lançamento, só para fazer um gancho aqui, professor, do Odílio Balbinotti, que a turma me perguntou, e eu falei, não sei, eles disseram que eu estava queimando o Odílio. Não é queimando. Por exemplo, vou falar da mesma coisa do Wellington. Corre nos bastidores que o Wellington vai ser candidato a governador. Não sei, professor, a última conversa que eu tive pessoalmente, o Wellington me confirmou que não iria concorrer ao governo. Portanto, eu estou indo para o PL com a sensação de que ele será o nosso candidato ao Senado. Agora, vou repetir, política é como nuvem, como céu. Cada vez que você olha, as nuvens estão de um jeito. A última conversa que eu tive com o Wellington, ele é nosso candidato ao Senado. Não sei se pode mudar. Se mudar, o senhor continua indo na mesma direção? Na mesma direção. Como eu estou no partido, se mudar, o senhor fala, ele indo ao governo? Ele ia para o governo, o senhor vai também para o governo? Se ele for apoiado pelo presidente Bolsonaro, não me resta outra chance a não ser apoiar o candidato ao governo do nosso partido. Com certeza. Pois é, a propósito disso aí, eu gostaria de... não é bem uma informação, mas um feeling, né? Uma opinião sua, deputado Barbudo. Há, correndo na boca pequena aqui, nos bastidores, de que a ala bolsonarista não vai muito com as forças do Wellington Fagundes, não vai muito com o projeto dele agora, numa majoritária, por exemplo, aí, com apoio do Bolsonaro, porque aí o pessoal recorda, o Wellington, num passado não muito distante, batia e não batia pouco no Bolsonaro, não. Aí tem uma ala, ou teria uma ala aí, que não estaria muito de acordo com esse endosso do presidente para com o projeto do Wellington, seja ele qual for. Por outro lado, tá também uma conversa, essa parece que já é mais elaborada, não é? Tem cara de assessoria também, de que o Bolsonaro estaria forçando a barra, pressionando para que o Wellington assuma a condição de candidato ao governo. O que o senhor vê de verdade numa ou noutra situação? Eu vejo o seguinte, a ala bolsonarista que não apoia o Wellington Fagundes, eu queria dizer a ela, se não fosse o PL de Wellington Fagundes, em que partido o Bolsonaro concorreria às eleições? Na minha visão, já que você quer uma opinião minha, estava se formando um círculo em Brasília de fechamento de partidos para o Bolsonaro. Inclusive, eu que convivo em Brasília, ouvi muito na raia miúda lá que se o Bolsonaro brincasse, ele não ia ter legenda. E era verdade, era verdade. O Patriota fechou a porta para o Bolsonaro, enfim, aí já é uma conversa mais comprida. Então, voltando na nossa conversa. Gratidão é a palavra. O PL entregou ao nosso presidente uma legenda, entregou um partido e nós, então, temos uma sigla e temos a legenda para o presidente, para um senador e para os deputados federais e os estaduais. Eu acho o seguinte, a política cai no que eu acabei de falar, é como o céu. Na política passada, nós estávamos em outra situação. Nesta, nós precisamos analisar um todo. E, para mim, que sou democrata, o presidente Bolsonaro está no topo da legenda. Depois, quem é? O Wellington Fagundes tem o direito natural de ser candidato ao Senado. E depois, os deputados e depois os estaduais. Portanto, eu acho que nós temos que ter, se nós queremos a união entre a direita conservadora, nós temos que admitir que nós vamos fazer a política no final do ano dentro desse contexto. Caso contrário, cada um deve procurar um partido que ele acha conservador. Agora, tirando do PL, onde nós iríamos?
União Brasil, que eu estou, fundiu DEM com PSL, PSD, PSC. Eu acho que foi até a mão de Deus que colocou o PL na vida do presidente Jair Bolsonaro e está agasalhando a nossa candidatura. As pessoas não gostam, cada um tem uma maneira de interpretar, mas infelizmente o processo político é esse e vamos discutir e chegar num denominador comum, onde o Wellington ou a governo ou a Senado, e nós deveremos obedecer à hierarquia que vem de cima para baixo, que é assim que funciona a política. Nós estamos entrevistando aqui ao vivo o deputado federal Nelson Barbudo, que está aí prestes a se filiar no PL, que atualmente é o partido do presidente da República. Semana que vem, já que a janela foi aberta, né? Nessa semana, mais exatamente no dia de ontem, dia 2. Olha só, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já com mais entrevista, com mais Nelson Barbudo aqui na TV Pantanal, no programa Opinião. É um instante só. O papo continua aqui no intervalo aqui, né? Falando coisa que a gente não pode falar aqui, mas fica especulando aqui. Mas uma hora a gente fala, uma hora a gente vai poder falar algumas coisas de bastidores aí. Nelson Barbudo está com a gente aqui, deputado federal, que é deputado federal que pretende agora disputar a reeleição, rapaz. E eu estava olhando aqui um negócio que eu fiquei impressionado, eu fiquei, na verdade, eu fiquei indignado. Sabe por quê? E aí eu quero mais uma vez cutucar aqui o nosso caríssimo Nelson Barbudo, porque no dia de hoje, já que nós estamos falando do PL, de outros partidos aí, não é? A maioria do Supremo Tribunal Federal votou aí para manter aí os quase 5 bilhões de reais do orçamento aí do fundo eleitoral. Você é um agente político, deputado Nelson Barbudo, o que você acha disso aí? O próprio presidente lá atrás queria que caísse para mais ou menos 2 bilhões. Não, o novo está entrando com a ação também agora, mas não teve jeito. A maioria agora se posicionou do Supremo e parece que vai ser isso mesmo. Eu acho uma excrescência, uma indecência, um absurdo, mas eu acho que sou eu na hora do dia. Tá aí o jornal que você falou, eu trouxe aqui para você ver alguns votos que eu dei e também tá aquela pergunta, professor. Eu votei contra o corte na aposentadoria dos servidores de segurança pública. Eu votei contra o corte na aposentadoria dos professores. Eu votei contra o fundão eleitoral. Então, essa reclamação sua endereça, eu sei que você não está endereçando a mim, mas eu não faço parte da turma que votou para que o fundo eleitoral fosse aumentado, o que eu considero também uma aberração política, uma covardia com o contribuinte brasileiro. Então, eu votei contra o aumento do fundão, votei contra a legalização da maconha e votei contra os jogos de azar. Aqui são alguns votos meus, né? E eu gostaria de deixar bem claro que eu não concordo com o aumento do fundo eleitoral. É muito dinheiro, ano de pandemia, o Brasil precisando de investimentos em infraestrutura, como as nossas estradas aqui no Mato Grosso, e o parlamentar votar para aumentar o fundo eleitoral. Me perdoe os colegas, mas vocês erraram. No meu simples modo de pensar, vota quem quer e a maioria vence. Nós precisávamos de 307 deputados como o Nelson Barbudo na Câmara. Isso não teria passado. Aliás, com 307 Nelson Barbudos na Câmara, nós mudaríamos a Constituição toda semana, porque esse, Paulo, é o número de votos que precisa para uma PEC ser aprovada. E como eu votei 100% com o presidente Jair Bolsonaro, todos os nossos planos de governo já teriam sido votados favoravelmente. Eu votei, eu sou, mais uma informação, o único professor dos 513 deputados que votaram 100% com o governo. Mas você votou mais que o filho do presidente, Nelson? Votei. Votei mais do que a Bia Kiss, votei mais do que o Hélio Negão. Eu sou o número 1, para que a sociedade mato-grossense saiba, eu sou o número 1 dos 513 deputados
que mais votou com o governo. Portanto, faço jus ao seu voto quando você me deu lá atrás. Eu honrei que você votou para mim ajudar o presidente Bolsonaro e eu sou recordista em votação. Deputado, mas divergir não significa trair, não é? Às vezes você pode divergir, presidente, eu queria que você entendesse que isso aqui... Mas, nesse caso, então, você concordou ipsilíteris, de cabo a rabo. Sabe por quê? Porque todos os meus votos foram de acordo com a minha consciência e o plano do governo bateu. Como no caso do jogo de azar. Coincidiu, então. Coincidiu e eu fui acompanhar e acompanho o Jair Bolsonaro porque praticamente, em 100%, a minha ideia bate com a dele. Vorenberg. Deputado, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, ainda nessa mesma toada, mas saindo um pouquinho à direita ou à esquerda, como o senhor quiser. Há uma dificuldade hoje para se montar uma chapa tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa, até em razão de não existência mais da chamada aliança para proporcional. Criou-se uma janelinha, uma coisa para correr fora dessa regra, que é a federação. Mas a federação encontra uma série de obstáculos regionais que a impede de ter, de fato, ser criada, de fato. E aí eu pergunto ao senhor, o PL que o senhor vai filiar tende a ser o partido que mais vai eleger, na opinião do senhor, que mais vai eleger deputados federais para a próxima legislatura ou não? Eu acredito que sim. Muitas pessoas acham ainda que, e muitos estudiosos políticos, que a onda Bolsonaro passou. Claro que ela não tem a intensidade da primeira, mas eu, analisando junto com as minhas duas analistas, viu, Paulo? Eu tenho duas analistas em casa, né? É a Nara e a Natália. E uma terceira que está no caminho aí, que vai ser também, né? E a netinha Nadine, mas ela é muito novinha. Eu vejo, professor, que os bolsonaristas são muito fiéis. O ano passado o número era 17, esse ano o número é 22. E eu acho que os quase 50 e quantos milhões de votos? 57 milhões. 57 milhões de votos, mesmo que tenha havido alguma perca, esse pessoal, professor, na minha leitura, ainda está com o presidente Jair Bolsonaro. E esse pessoal estando com o Jair Bolsonaro, com o PL agora sendo o partido que a maioria dos bolsonaristas vão, ele deve eleger um grande número de deputados, como foi na outra vez que nós praticamente quase ganhamos do PT, nós só perdemos para o PT. Eu acho que desta vez, com a nossa ida para o PL, porque nós juntamos os deputados do PL com a ala bolsonarista, nós seremos mais de 60. E essa turma que era do PL, muita gente também vai se reeleger. Com a turma do Bolsonaro, que migrou para o PL, eu praticamente tenho certeza que a bancada do PL na próxima eleição deverá ser a maior. Sobre a federalização, não concordo, não queria que fosse assim, porque a fusão de dois partidos lá em cima, mandar até aqui embaixo, e esses dois partidos responderem 4 anos como um só, é igual colocar água no óleo, por exemplo, e ficar tentando que eles se misturem. Isso é uma outra aberração política, essa tal da federalização, que para mim não funciona de jeito nenhum. Não funciona. Mas, infelizmente, a maioria votou. Eu queria o distritão. O distritão, sim. Como as chapas fossem feitas, por exemplo, para o telespectador poder entender. Quem tivesse 100 mil votos era o primeiro, 80 mil votos o segundo, 70 mil votos o terceiro. E assim, os que tivessem a maioria dos votos formariam os 8 deputados federais. Para que não aconteça que um candidato com 70 mil votos fique e um com 60 mil votos tenha chance de entrar, que eu não concordo também. Deputado, me perdoe eu insistir nesta mesma toada, mas trazendo uma em particular ao senhor.
O senhor foi o deputado mais bem votado nas eleições de 2018. De acordo com a avaliação das duas analistas que o senhor tem em casa, dessa conversa cotidianamente em casa, o senhor imagina que vai repetir essa mesma numeração, essa mesma quantidade de votos nas eleições de 2022, ou superar isso, ou cair? Segundo as nossas analistas e as nossas pesquisas, eu quero dizer uma coisa. Quando eu era um oculto em 2018, as duas analistas me projetaram 111 mil votos e eu tive 126 mil votos. Nós já fizemos 3 mini pesquisas com as minhas filhas e nós estamos oscilando entre o primeiro e o segundo mais votado novamente. Evidentemente, eleições só tem certeza quando as urnas são abertas. Eu trabalho para manter e, se porventura der certo, aumentar os meus votos. Hoje eu estou com uma base de 309 vereadores que me apoiam, coisa que eu não tinha, 309 vereadores distribuídos nos 141 municípios. Aliás, Paulo, eu paguei os 141 municípios. Eu tive voto, professor, nos 141 municípios. Pagou como assim? E paguei com as emendas. Ah, bom. Oh, do meu bolso não ia ter jeito, do meu bolso não ia ter Fiquei jeito. assustado aqui, rapaz. Não, quisera eu ter dinheiro, mas eu não tenho. Então, eu enviei recursos, professor, para 141 municípios onde eu tive voto. Portanto, hoje eu tenho, no mínimo, um vereador por município para me apoiar. E tem município com 8, com 7, com 6, com 5, com 4, coisa que eu não tinha. E também quero transmitir ao senhor que eu sou um estrategista. O estrategista, ele nem sempre acerta. Eu não estou afirmando aqui que serei o mais votado. Só que eu trabalho com estratégia e com acompanhamento de mídia, acompanhamento, a minha equipe, ela procura responder todos os questionamentos. Eu tenho quase 500 mil de seguidores e a gente está tentando trabalhar para se manter e, quem sabe, aumentar um pouquinho. Se não acontecer, é da vontade do povo. Não sou o melhor, colocarei meu nome, a disputa é muito forte, mas com o trabalho honesto e limpo, eu acho que eu serei bem avaliado. Acho, esse é meu pensamento. Ok, Nelson Barbudo aqui conosco, deputado federal. Eu estou fazendo sinal aqui para a produção, para ir para o intervalo comercial. É porque ainda não, né? Porque parece que tem uma metralhadora aqui nesse ponto aqui, eu não sei quem está falando comigo, que não está e tal. Em tempo de guerra fica até assustado. Ô Nelson, a propósito, rapaz, mas tá, eu tenho vereador aqui, acolá, a minha base, as minhas pesquisadoras ali apontam que eu estou entre os dois. Mas uma pergunta que não quer calar. Está terminando aí o primeiro mandato, não é? E o que você fez para o povo mato-grossense em termos de ações? Você falou aí algumas ações, emendas para os municípios e tal. É uma pergunta provocativa, eu não estou aqui, né? Eu estou perguntando para que você possa se expressar aqui, especialmente para a Baixada Cuiabana. A Baixada Cuiabana recebeu o resultado do trabalho de Nelson Barbudo ou você só teve voto aqui e só vem aqui no programa Opinião para falar com a Baixada Cuiabana e obra que é bom nada, emenda que é bom nada? Que pergunta boa, parece que nós combinamos. Transmimento de pensação. Não foi combinado, eu quero dizer ao telespectador. Você tem aí? Mas segundo a minha analista, ela falou, papai, prepare-se que ele vai perguntar. Obrigado, filha. Deixa eu te contar, as pessoas talvez não acompanham. Eu vou dar um dado aqui, professor, que muitos cidadãos cuiabanos não sabem. Eu destinei 41.929.991 reais para que o Estado investisse em saúde, em hospitais regionais e na Baixada Cuiabana. 41 milhões, professor, da minha emenda de bancada. Você, que é aqui de Cuiabá,
não sabe, mas o deputado Nelson Barbudo investiu 23 milhões no ano passado e esses 23 milhões já foram pagos. O governo já gastou em hospitais regionais e hospitais aqui de Cuiabá. 23 milhões para encher a boca para falar, professor. Eu destinei para o governo gastar com saúde em Cuiabá e nos hospitais regionais. E este ano vai ser liberado, já está emendado, 18 milhões de reais. Este ano novamente. Então são 41 milhões 929 mil que eu destinei para a saúde, mais 600 mil reais para o Hospital Santa Helena e Central de Regulação aqui de Cuiabá. Então... Mas esse dinheiro aí que já foi liberado, o deputado Nelson Barbudo está fiscalizando? Porque uma coisa é... Não, mas aí eu não consigo assoviar, chupar cano e escovar o dente. Mas consegue perguntar e aí... Não, eu concordo com você. Cadê meu dinheiro que agora, aí você está dizendo que o governador não aplicou o dinheiro. Não, ele aplicou porque... Jamais eu estou dizendo isso. Estou dizendo que, para que existem os 20, por exemplo, aqui no Estado, para que existem os 24 deputados estaduais? Para propor projetos e para fiscalizar. Ah, bom, então, aí pode ser. Aí vem uma emenda de um deputado lá da bancada. 23 milhões o ano passado e 18 milhões que vai ser liberado em março agora. Mas tem mais, tem a Corizal 1 milhão, Barão de Melgar 100 mil, Campo Verde 200 mil, Chapada dos Guimarães 100 mil, Jangada 500 mil, Nobres 300 mil, Nobres 500 mil, Nossa Senhora do Livramento 1 milhão, cidadinha pequena, igual a Corizal, 1 milhão para a saúde, veja bem, eu fiz muito pela Baixada Cuiabana. Nova Brasilândia 350 mil, Planalto da Serra 153 mil, Poconé 100 mil, Rosário Oeste 151 mil, Santo Antônio do Leveger 1.292.000. São cidades pequenas que eu não tive, cidades que eu tive 40 votos. Varja Grande, 500 mil. Então, tem bastante, sim, investimentos e quase todos na área de saúde. Respondendo a sua pergunta, Paulo, o que você tem feito? Essa pergunta é um perigo, professor. É um perigo, as pessoas acham que um deputado federal, ele é eleito para trazer emenda. Não é eleito para trazer emenda. Sabe, você que está nos assistindo, eu disse para vocês aqui, ó, que eu votei, você que é da segurança pública, para que não houvesse corte na sua aposentadoria. Eu estou lutando pela Baixada Cuiabana, que tem inúmeros servidores da segurança. Os professores, nós estávamos lá quando aumentou 33%, professor. Nós estávamos lá, o maior aumento na história desse país. O fundo eleitoral eu tentei derrubar, mas não consegui. Não a legalização da maconha, se eu não estivesse lá em Brasília. Jogos de azar. Jogos de azar, enfim, mas tem os que eu votei sim, calma. Dá uma chance de eu mostrar para a Baixada Cuiabana. Eu votei sim pelo porte de arma, porque eu acho que o cidadão tem que ter uma arma para proteger a sua família e seu patrimônio rural. O Auxílio Brasil, eu estava lá, você que recebeu o Auxílio Brasil, eu estava lá. O Auxílio Gás, eu estava lá. O congelamento do salário de parlamentares. Nós fomos voto vencido. Mas eu votei contra mim, praticamente, para que os nossos salários fossem congelados, para pegar o nosso dinheiro e ajudar na pandemia. Você que não acompanha, veja como votaram os outros parlamentares do Brasil. Eu votei para o fim do super salário do judiciário. É um clamor, professor, que todo mundo tem, os salários exorbitantes de juízes e promotores. Eu votei para que tivesse um fim esse super salário. Fomos voto vencido. Fim da aposentadoria especial dos parlamentares. Eu votei sim, professor. Aliás, você que não sabe, eu nunca vou me aposentar como político. Eu registrei no primeiro dia do meu mandato, no cartório do primeiro ofício em Brasília, que eu não tenho direito à aposentadoria política. Eu sempre achei isso uma vergonha e essa vergonha eu não vou passar para a minha... Mas tem mais, a redução de impostos dos combustíveis eu votei sim, a suspensão do auxílio reclusão, PEC, bom, enfim,
Nós precisamos fazer num contexto geral, quando você cobra, Paulo, o que você tem feito. Vamos fazer um programa especial e eu vou te mostrar o que eu fiz na frente parlamentar, onde eu sou vice-presidente, e o que eu fiz na Comissão do Meio Ambiente, onde eu sou vice-presidente. Eu tenho muito serviço prestado, por isso, professor, eu confio numa expressiva votação, porque os meus 500 seguidores sempre estão em contato comigo e veem a minha responsabilidade quanto político. Ô Nelson, você tem... Eu tenho que ir para o intervalo comercial, aí Tá. a gente agarra na conversa aqui, mas tem uma página oficial sua, além do Facebook? Tem Facebook? Como é que está lá? É Nelson Barbudo, né? É no Face, no Instagram, Twitter, Face, Instagram e Twitter. Nelson Barbudo. Nelson Barbudo. É Nelson Barbudo normal, tá? Normal. Com barba, tá? O Opinião vai dar um tempinho só para o intervalo comercial, para o último intervalo desta noite, e a gente volta num instante só. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo nesta noite de quinta-feira com o nosso entrevistado, que é o senhor Nelson Barbudo, deputado federal, deputado Nelson Barbudo. Tem aqui uma mensagem que chegou aqui no WhatsApp, no meu, se eu conseguisse enxergar, eu queria pedir para o... Eu vou conseguir aqui, você que mandou para mim, Caroline, aqui uma mensagem que chegou aqui de alguém que está fazendo aniversário hoje, rapaz. E aí eu anotei aqui, mas eu não... Vou pedir para o Lorenberg fazer a pergunta e na minha próxima intervenção, eu vou ver se eu encontro aqui alguém que mandou uma mensagem aqui agora há pouco, parece que é a mãe da pessoa que está... Aqui, ó, achei. Isso aqui é isso? Não. Que está fazendo aniversário hoje. Achei aqui, Lorenberg, só um instante. Parabéns aí ao entrevistado, grande deputado Nelson Barbudo, a pessoa está dizendo aqui. Manda um abraço aqui para minha mãe, a dona Maria Esmanioto. É o Sandro Esmanioto. 86 anos hoje. A dona Maria. Lá do Paraná. Ela está fazendo 86 anos hoje, não é? Estamos assistindo aqui, está dizendo lá, o Sandro realmente, que está assinando aqui a mensagem. Grande amigo radialista de... Dona Maria, parabéns para a senhora, viu? Muita saúde, que Deus a proteja, que essa data continue aí, ó, sem perder de vista, cada ano mais forte, mais firme, mais feliz, tá bom? Parabéns aqui do Nelson Barbudo, do seu Sandro, filho, né? Do seu filho e toda a equipe aqui do programa Opinião também. Agora sim, Lorenberg. Deputado, tem um trecho aqui de uma entrevista que o senhor deu ao site, está no site do governo, esse trecho, do dia 30 de julho do ano passado. Entre aspas, os senadores tiveram uma fundamental importância para que esse projeto pudesse acontecer. O senhor está referindo exatamente à ferrovia estadual. A bancada federal, especialmente o deputado Nery Gellen, trabalhou efetivamente para que esse momento acontecesse. A história irá mostrar os guerreiros federais, senadores estaduais, que dão condições para o executivo trabalhar. Fecham aspas. E aí uma pequena provocação, deputado, é sempre no bom sentido. Pois não. Sempre no bom sentido. O senhor poderia citar e comentar uma ação feita pela bancada federal que deu ou que foi fundamental para que esse projeto viesse a acontecer? O da ferrovia? É. Nós tivemos envolvido o tempo todo, junto com o ministro Tarcísio, fazendo as tratativas para que pudéssemos mexer no orçamento. Os senadores foram importantíssimos para isso, e aprovando e dando condições, principalmente para que o governo tivesse sustentabilidade, tanto no Senado como na Câmara, para que eles pudessem levar a leilão e passar para a iniciativa privada. Nós tivemos várias reuniões com o TCU, por exemplo, onde a bancada, sob orientação de Nery Gellen, tivemos as tratativas que sem a autorização do Tribunal de Contas da União isso jamais seria possível e, portanto, com certeza, eu repito, a influência dos senadores e dos deputados para que nós pudéssemos dar condições para que o ministro Tarcísio
trabalhasse com o aval, tanto no Senado como na Câmara. Essa é a importância. Agora, ato de fato de assinatura não existiu. Existiu o quê? O apoio e a certeza de que tanto no Senado como na Câmara nós tínhamos a aprovação da maioria para que o ministro pudesse tratar com os investidores estrangeiros e assegurar ao ministro governabilidade. E isso que faltava para o nosso ministro. E isso nós demos, por isso é muito importante a atuação do nosso coordenador naquela época, que era o Neri, e dos nossos senadores que trabalharam muito, inclusive, com o TCU. Jaime Campos, principalmente, sendo decisivo para que os ministros dessem o sinal verde para que as ferrovias pudessem ser contratadas. Deputado, uma curiosidade apenas, o senhor foi vereador de Alto Taquari. Sim, senhor. Durante esses 4 anos, porque já está terminando o mandato do senhor como deputado federal, no primeiro mandato, evidentemente, o senhor tem visitado Alto Taquari, tem ido com frequência ou não para Alto Taquari, que tem, parece, me corrija, por favor, tem 11 mil ou um pouco mais de 11 mil habitantes. Isso, com certeza. A minha casa, a minha residência é em Alto Taquari. A dona Vânia, a matriarca, que está nos assistindo, um grande abraço, meu amor. Ela está aqui em Cuiabá. Qual é o nome dela? Vânia. Declaração de amor. Quem jamais imaginou um negócio desse? Nelson Barbudo fazendo declaração de amor para dona Wanda. Vânia. É Vânia, tá? Wanda não existe, tá, dona Wanda? Não existe. Então, fazendo declaração de amor aqui, bonito isso. Não poderia ser diferente, dado ao tempo em que eu estou com esta matriarca, que lá se vão 40 anos com a dona Vânia. E ela é a presidente da Câmara da minha cidade. Dona Vânia, segunda vez, presidente da Câmara em Alto Taquari. E respondendo a sua pergunta, muito pouco. O tempo não tem permitido eu ir. E outra coisa, o deslocamento daqui em Alto Taquari, 500 quilômetros, quando eu chego de Brasília, que eu vou para o interior, que eu chego aqui no sábado, se eu for a Alto Taquari e voltar, eu perco um dia para ir e um dia para voltar. Para ser bem certo, o ano passado eu estive 5 vezes em Alto Taquari, na minha residência. Tenho grandes amigos, moro lá há 33 anos, mas a gente, para manter esse bom relacionamento, Paulo, a dona Vânia vem, porque a gente também não pode ficar muito tempo, né, sem ver a dona Vânia, uma linda mulher, educadíssima. Empolgou. Isso. Então, produção, tem uma música aí para colocar. Quando eu não posso ir lá, Titanic, professor, a dona Vânia vem ao meu encontro e agora ela traz a nossa sucessora, a Nadine. A Nadine está aqui também. Domingo elas irão retornar para o Taquari. Eu quero mandar, se me permite, Paulo, um abraço, abraço. professor, para meus conterrâneos lá, onde eu tive, sem fazer campanha lá, 51% dos votos. Eu agradeço muito a população de Alto Taquari pelo carinho, pelo respeito, e 33 anos que eu já moro lá. Ok, olha só, já que estamos falando de abraço, quero mandar um abraço aqui para o pessoal que mandou aqui na minha... O nosso WhatsApp aqui, pessoal, o pessoal está reclamando, a gente não está conseguindo mandar, não está entrando, é porque estamos com um problema no sistema aqui. Algumas pessoas que descobriram aí o meu WhatsApp estão mandando aqui, mas assim, dizendo que estão assistindo, por exemplo, aqui tem, entender minha letra, que são aqui, ó, Francinaldo, que é do bairro Dom Aquino, está assistindo, Keuliane, Várzea Grande, Keuliane que está assistindo também, o Miguel, lá do Três Barras, mandando um abraço. Manda um abraço para minha mãe, dona Ismaelita, que não perde um só programa Opinião. Dona Ismaelita, não só um abraço, como um beijo carinhoso para a senhora, viu? A mãe aí do Miguel, no bairro Três Barras. E também a Ana Flávia, aqui do Bela Vista, que está também aqui se posicionando, que está assistindo o programa Opinião nesta noite aqui. Ô Nelson Barbudo, a nossa 163, eu quero trocar de assunto aqui, a gente pode voltar, tá, Laurenberg? Eu queria
A questão da Rota do Oeste, como que está acompanhando a bancada, que eu acho que tem um papel importantíssimo para isso, esse imbróglio aí, sai, não sai, e não resolve, e o problema que não se resolve muito. A propósito, amanhã estaremos entrevistando aqui o superintendente do DENIT, aqui no estado de Mato Grosso, aqui no Opinião, não é? Que é o Antônio Gabriel. Mas e aí, a Rota do Oeste, aos olhos da nossa bancada, como é que está? É o presente da dona Dilma Rousseff. Vai para lá e vem para cá. Se não entrar nessa vibe, não funciona. Eu quero que o telespectador entenda o seguinte. A dona Dilma fez um contrato leonino quando ela era comparsa. Que para mim a Dilma é quadrilheira. A Dilma foi comparsa de uma quadrilha chamada Odebrecht. Se assim não fosse, não teriam sido presos, professor, não teriam devolvido o dinheiro. Então, eu me irrito com essa história da 163 pelo seguinte: a dona Dilma fez um contrato leonino dando todos os direitos para seus comparsas que tinham no governo um método normal de roubar dinheiro público. Quer dizer, resumindo, professor, tudo para o Odebrecht, nada pelo poder público. Entrou o Sérgio Moro e com a Lava Jato, deu no que deu, prenderam os diretores, o Odebrecht, bababá. Vamos retomar a 163. Ninguém consegue, professor, ninguém consegue desmanchar o contrato que foi feito entre Odebrecht e União. Agora, depois de 3 anos, a gente tomando pancada, depois de 3 anos mato-grossenses morrendo na 163, aliás, o deputado estadual Chuchu Dalmolin vai fazer uma grande manifestação, já chegam em 900 vítimas. Deixar um recadinho aqui pro pessoal do Odebrecht: mãozinha do vocês está suja de sangue. Vocês poderiam ter devolvido esse contrato. Vocês arrecadam, pagam a vossa dívida e não investem na ferrovia, e nossos irmãos morrendo todos os dias. É desse jeito que funciona, professor. E o TCU, a bancada, o presidente, o ministro, todos nós tentando retomar para que eles desistam desse contrato e outra empresa então venha a fazer a duplicação. De tanto nós batermos, eles resolveram então desistir do contrato. Mas é tão complicado, é tão burocrático, que da desistência para eles entregarem de volta para a União, uma eternidade. Demora uma eternidade. E o cidadão batendo em nós, que não somos juiz, não somos tribunal de contas, e ninguém pode simplesmente rasgar um contrato, professor. Nós não podemos rasgar o contrato que a União assinou, okay, porque aí nós estaríamos interferindo na segurança jurídica. Mas é um pecado. Infelizmente, a bancada tem trabalhado sim, mas está judicializado. E aí nós não conseguimos fazer nada e apanhamos. E você, cidadão, tem razão. Nós precisamos nos empenhar mais e quem sabe com esse nosso empenho, em breve agora, eles entreguem o contrato e a gente licite para que acabe esse transtorno dessa rodovia. Sangue novo na empresa, não na rodovia. Sangue novo na empresa ali para ver se toca. Uma rapidinha aí que você não fez para a gente encerrar o programa. Mas muito rapidamente, deputado, o senhor poderia fazer um balanço muito rapidamente do trabalho do Ministério da Infraestrutura no estado de Mato Grosso? Quantos quilômetros foram asfaltados? Quantas rodovias foram parte das rodovias que foram recuperadas? Mas é um balanço de um minuto estourando. Olha, é o seguinte, a 163 era um clamor social, lá em cima ligou o Pará, e a gente tem no orçamento várias rodovias. Vou te dar um exemplo, a 158, a TO 500 que a gente quer transportar a Ilha do Bananal, enfim, no papel, aliás, no chão. Eu sou muito sincero, professor, eu não sou um homem de tampar o sol com a peneira. Nós fizemos poucos, não fizemos mais em função da burocracia e da estrutura ambiental
que não permitiu que nós investíssemos mais. Ano que vem, eu acho que nós teremos grandes rodovias sendo asfaltadas, porque ainda não terminou o governo Bolsonaro. Tenho confiança e com as ferrovias, coisa que ninguém se preocupou, nós também nos preocupamos. Nelson Barbudo, deputado federal por Mato Grosso, o Opinião agradece a sua vinda mais uma vez a este programa, que continua a postos para bem informar. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço também ali à grande Natália, que também está de chapéu ali, não é? E um beijo para Nadine, que é a netinha, que também já tem um chapéuzinho para ela lá, né? A Nadine, e para Nara, que é mãe da Nadine, e para a mãe de todas elas, que é a dona Vânia também, que ele mandou até um beijo aqui, com declaração de amor e tudo mais. Lorenberg, até amanhã, Tem né? um rapaz ali também. O Raul, o assessor. Raul é assessor, não é filho, não. Não. Tá lá o Raul, É assessor. grande Raul, que cuida do dinheiro do Nelson Barbudo, né? Ai, o dinheiro coitado. Lorenberg, amanhã a gente vai entrevistar aqui, como eu disse, o superintendente do DENIT, aqui no estado de Mato Grosso. Tem muitas perguntas para fazer para ele, que é o Antônio Gabriel, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.